Fala galera, beleza? Estou aqui para mostrar para vocês como que foi a primeira etapa do circuito de xadrez rápido de Francisco Beltrão 2025. Vou mostrar para vocês um pouco do evento, como foi organizado, a classificação final, tudo, e vou mostrar as minhas 6 partidas e espero que vocês gostem. Então vamos começar já sem muita demora, mostrando como que era o local de jogos. Primeiramente quero parabenizar muito o Kleber e o Paulo, que fizeram uma excelente organização. Então, tá aí com eu narrando. Vamos lá. Esse evento foi no SESI, tá? Coisa linda, né? Deu certo, a gente conseguiu passar o tabuleiro um também. Vou mostrar para vocês como que foi a, o início da primeira rodada também. Vou botar um videozinho assim mostrando como que começou. Lá. Então, assim, eu filmei sempre o início e depois eu colocava o celular gravando as primeiras mesas. A gente fez uma live no YouTube, quem quiser ver, tá ali disponível, passando os jogos da mesa um e 2. Então ficou bem bacana. Parabéns aí a todo mundo que se empenhou. Principalmente, né, ao Kleber e o Paulo, que são professores aí do SESI, são duas pessoas que organizaram o evento, e ao Darlan, que conduziu brilhantemente aí a parte técnica da arbitragem e tudo mais. E a todos que compareceram, tivemos um grande número de jogadores para esse evento. Agora vamos para. Deixa eu só arrumar aqui meu vídeo. Beleza. Então agora vamos para a partida, para as partidas em específico que eu joguei. Começar aí com a primeira rodada, eu enfrentei o Rodrigo Ceresoli, talvez o jogador mais experiente aí do torneio. E é um cara que sempre deu grandes confrontos, eu e ele. Ele tem um estilo de xadrez mais romântico, um estilo de xadrez onde todas as peças sempre bem desenvolvidas e jogando sempre por ataque e bastante dinamismo. É um cara que não tem medo de entregar um peão se precisar para jogar com linhas abertas. E a gente sempre teve confrontos muito equilibrados, eu e ele. Então aqui eu vou poder mostrar para vocês como foi essa primeira rodada. A gente jogou um gambito escocês, então ele respondeu com E5, eu joguei D4, ele fez a captura. E bispo C4, a gente já jogou outras vezes essa variante. Normalmente ele prefere jogar com bispo B4, cheque aqui, e joga com um peão a mais, mas o branco tem muita atividade. Só que, salvo engano, na última vez eu ganhei bem dele, então ele mudou um pouquinho a linha. Já cheguei a perder algumas vezes nessa variante também, mas é uma linha que eu estou muito habituado, eu tenho muitas partidas, então seja a variante que ele escolhesse eu estaria bem preparado. Mas ele veio com uma variante mais clássica, com o cavalo F6 dessa vez. Eu joguei E5 e aqui ele fez um lance que é menos jogado e que eu não, talvez eu não tivesse tão bem preparado para o momento. Eu estou jogando menos bullet, blitz, é, e daí acaba que às vezes o meu repertório de aberturas dá uma furadinha, mas esse lance aqui eu não estava realmente esperando que ele fizesse. Embora é bem a cara dele, tipo, ele joga a variante Fritz na abertura italiana, onde vai um cavalo assim para o centro dessa forma. Então, eu não sei se eu respondi da melhor forma. Com certeza o computador não gosta,
mas assim, a gente sempre tem que olhar para o lado prático, né? Então o C3 é um lance bem prático de jogar aqui, porque obviamente se o preto captura, dama vai ameaçar mate o cavalo, eu vou ganhar uma peça aqui. E se não captura, no próximo lance eu vou fazer C por D. Só que aqui ele tem uma excelente resposta que ele achou, tá, ele já estava preparado, jogou o D5, esse é o lance que meio que refuta o C3. E aqui basicamente eu tenho duas opções, uma que acho que eu joguei na última partida online, que é tomar, e quando o cavalo toma, bispo D3, ou bispo D5, que eu acho que eu tinha jogado, e eu não tinha gostado alguma coisa da posição. Só que nessa variante ele sempre tem um dama cheque aqui que é chato pra caramba, e então eu não quis tomar. O outro lance é voltar o bispo D3 direto, mas acho que é meio passivo aqui, ele pode simplesmente tomar e tá super bem. Então na partida eu resolvi jogar o bispo B5, tentando entrar numa variante mais comum. Que se ele jogasse tanto esse ou esse, a gente poderia entrar numa variante mais clássica, né? E aqui ele. Fiquei um pouquinho com medo dele fazer D por C, porque como eu não fazia tempo que eu não repassava essa linha, eu ia ter alguns problemas, é jogar com o peão a menos aí, mas sem muita certeza de como recuperaria. Aqui dá de tomar de cavalo, ou então fazer o roque e jogar com dois a menos, o que é bem arriscado, principalmente contra um cara da força do Rodrigo. Mas assim, eu realmente não acreditava tanto que ele ia jogar para os dois peões a mais, tal, porque ele prefere, se possível, entregar os peões para ele ter atividade. Ele não gosta de jogar tanto defendendo. Então, assim, eu até estava tranquilo e achando que ele ia jogar o Bispo D7, que foi o que ele jogou. E aqui a gente entra numa variante que a gente já jogou outras vezes. Então, eu fiz a captura. Aqui se toma de bispo, o cavalo toca no bispo, então não é tão normal. As pessoas preferem tomar de peão. E essa tomada de peão é boa, abre a coluna aqui para a torre, ajuda a solidificar o centro para o futuro. E aqui eu recupero com o cavalo. Dá também se quiser tomar de C, mas aqui eu entro numa linha que eu conheço, porque eu já mais ou menos imagino que o próximo lance dele vai ser bispo C5. E apesar da ordem de lances diferente, né, que na variante principal não tem esse C3, esse C3 vai ser jogado só ali no lance 12, 11, 13, às vezes da abertura, e mas entraria numa variante que a gente já jogou antes. E ele joga o bispo C5. Aqui é tentador jogar o F3, só que tem que tomar cuidado que enquanto você não rocou, você ainda está levando o dama cheque. Então por isso que o rock aqui é importante. Ele fez o rock, agora sim o F3, cavalo sai, avança e volta. Essa variante é bem normal, também é possível jogar com o cavalo lá. Se eu não me engano, uma vez ele jogou o cavalo lá. Leva um pouco de ataque aqui na ala do rei, em alguns momentos que é perigoso, pode até levar um mate, mas ainda está tranquilo. Eu tenho certeza que ele está feliz com esse tipo de posição, porque ele gosta de ficar com os par de bispo e tal, e eu não tenho par de bispos. E o cavalo dele está bem posicionado. Aqui, essa variante eu tenho ela bem preparada, assim, e aqui normalmente o pessoal toma, né? Toma e dama toma. Só que o Rodrigo não é a primeira vez que ele joga F5, que é um lance bem interessante, porque essa ideia de manter o cavalo dele ali e quando eu tomar ele tem um peão passado. É claro, esse lance dele me permite também ter um peão passado, só que a aposta dele é que em algum momento ele vai conseguir plantar um bispo, talvez assim, um bispo bom aqui, o meu bispo não vai ser tão eficiente, eu não vou conseguir plantar no mesmo lugar. E por isso ele acredita talvez que vai ter uma vantagem, já que dificilmente eu vou ter um posto avançado para um cavalo e tal no futuro. Então, mas assim, mas eu sei que pelo computador estava ok e eu não tinha problema nenhum de jogar essa posição. Então aqui eu joguei a 4, que foi um lance que me escapou numa das partidas com ele e que depois passando para o computador eu vi que era bom, que é uma ideia de depois de B4 você ter o A5 e o bispo ficar meio preso, obrigar o bispo a trocar pelo cavalo. Então é um lance que ganha um pouco de espaço aqui. E até porque a resposta normal A5 costuma não ser tão bom. Então é por isso que eu joguei o A4. É um lance que tem que ter cautela para jogar. Você tem que jogar ele só quando você sabe que é bom,
porque senão você está perdendo um tempo importante aqui, ó, o teu bispo não está jogando, é, os cavalos ainda... As peças ainda estão presas, tem coisas melhores para fazer com as peças do que gastar um A4. Mas como eu já mais ou menos sabia que dava, então joguei tranquilo, ele jogou dama E8. A ideia é passar a dama principalmente para G6 aqui e também reforçar o ataque aqui no peão indiretamente. E aqui foi a hora que eu resolvi tomar. E assim, aqui ele não percebeu a maldade dessa tomada agora, porque a ideia dessa tomada é fazer pressão no peão de F. Então aqui ele tinha que tomar F por E, seria o lance mais recomendado. Assim, o problema disso tudo é que a ala do rei está um pouco exposta, os dois peões estão correndo e tudo mais. Esse lance prejudica um pouco os finais que ele vai jogar, por estar com os peões dobrados, e de novo o peão F5 é um problema. E é difícil de ver o problema, né? Assim, parece, pô, Glaucio, como é que você vai atacar esse peão de F? Você quer jogar G4, é isso? Mas G4 não é fácil de fazer, porque F está tomando. Mas o lance é bispo E3, e bispo E3 ataca o peão. E assim, para quem está começando é difícil entender que bispo E3 ataca o peão. Mas é porque depois do lance óbvio que ele joga, que é o A5, ele leva cavalo por peão. E cavalo por peão está defendendo o bispo e o bispo está atacado. Então aqui se ele toma o cavalo volta tomando, e se ele toma o cavalo de alguma forma eu tomo o bispo. Então eu ganhei um peão. Então aqui foi um bom golpezinho que a gente conseguiu aplicar, e que já tem uma vantagem bem clara. E o branco já está melhor, mas assim ainda não é fácil de converter, né? Porque o preto tem muitas linhas abertas, tem bastante contrajogo, e a gente também vai para um final de bispos de cor oposta, que às vezes um peão não é suficiente, só que tem mais vantagens, né? Os peões dobrados, isolados, e a perspectiva de ataque para o branco também. Embora o preto agora vai para o tudo ou nada tentar atacar, mas está mais fácil para o branco do que para o preto fazer um ataque no rei, até porque esse bispo está cortando a possibilidade dele usar a coluna aqui. Então, ele jogou torre H5, que é um excelente lance, para bater no peão. Mas é um lance assim meio que para justificar tudo que ele fez e a dada do peão. Né? Talvez não fosse o melhor momento ainda de jogar. Mas assim, é um lance bem ok. Acho que até deve ser o principal do computador. A ideia de vir para cima e tal. Mas aqui o branco realmente não tem muito que temer, né? A não ser que essa dama conseguisse rapidamente chegar aqui, o que não é fácil porque tá tudo controlado as casas, né? Ele teria que jogar a dama lá e ficar meio que cravado aqui, o bispo caindo e tudo mais. Então aqui não é fácil. Eu tirei o dama E2 porque caso ele jogasse a dama lá, eu ia jogar a torre, né? E é melhor ainda fazer essa cravada com a torre. Mas também o dama E2 é bom porque eu bato no peão. Então estou ameaçando ganhar mais um peão aqui. E basicamente forço ele a jogar um bispo F5 aqui, se ele quiser manter o peão. Só que com o bispo F5 ele perde um pouco as ideias de atacar por aqui, que parece ser muito bom para ele. E aqui o Rodrigo fez um lance bem criativo, bem no estilo dele, assim, bem dinâmico, bem para frente. Não é um lance fácil de fazer. Eu teria muita dificuldade para fazer esse lance, que é o bispo E6, que dá mais um peão, mas dá mais um peão em troca de atacar o rei aqui com mais linhas. Eu tomei, não vi problema nenhum de ganhar um peão extra, ter os dois passados. Ele jogou o bispo aqui, atacando, volta o dama. Agora eu tenho que cuidar com esse ataque aqui, né? Então, agora, realmente, quando ele joga dama aqui ou dama aqui, eu tenho que jogar a torre F2 para ajudar a segurar e para sair desse ataque. Mas ele preferiu com dama G. Acho que talvez ele tivesse de olho em algum golpe com torre aqui para dobrar, talvez. Mas eu joguei a torre em E1 com a ideia de evitar o bispo. Talvez o próximo lance dele eu acho que era bispo aqui, para jogar bispo D3. Então a torre evita e a torre ainda apoia o peão para passar, né? Agora esse peão está disparando rumo ao infinito. Então aqui ele jogou
Aqui ele já viu agora essa ideia de atacar por aqui. E aqui ele jogou muito rápido, no sentido de não entender tudo que está acontecendo. A ideia dele é muito boa, jogar a dama para atacar, mas ele jogou e largou, e daí assim que ele largou, ele percebeu que ia cair a torre, e ele foi voltar para pegar, mas eu estava atento, eu já fiz uma careta de que, pô, sério. Daí ele reconheceu e já abandonou e tal. E o Rodrigo pode ter vários defeitos, mas ele é um cara que tem um excelente fair play, assim. Eu não lembro de alguma vez o Rodrigo ter trapaceado, né? No sentido de tipo, tocou e disse que não tocou e tal. Sempre foi muito, sempre teve um ótimo fair play nessa parte. E aqui ele logo reconheceu que ia cair a torre, abandonou e tudo mais. Mas mesmo que ele joga dama F7 aqui, a vantagem já é muito grande do branco. Dá até de jogar um G4 aqui. Mas claro, ia ter jogo. Ia ter jogo. Enquanto o cara tem peças ativas, né? Par de bispos de cor oposta, torre, dama e tal, você tem que estar muito atento, né? Eu já perdi partidas para ele que eu tinha dois ou três peões a mais e de repente eu levo um cheque assim a longa distância, cai uma torre e eu perco o jogo. Então não nunca é fácil ganhar, né? Assim como já ganhei dele partidas que eu estava perdido, isso faz parte aí do alto nível, né? Então essa foi a primeira rodada. A segunda rodada eu peguei o Adriano e assim, eu estava um bom tempo sem ganhar torneios de rápido. Eu estava só jogando Bullet Blitz na internet nos últimos 2 anos. Então, o último rápido que eu tinha ganho tinha sido um torneio na UTFPR em 2023, se eu não me engano. Comecei em 2023. Então, eu. Agora, recentemente, eu comecei a treinar mais e tal, lances do mestre, né? A partida é uma tática mais avançada e tudo mais. E assim, um dos jogadores que eu tenho muita dificuldade para enfrentar hoje em dia, principalmente no rápido, é o Adriano. O Adriano é meu grande adversário histórico de Beltrão, né? A gente se conhece desde 2000 praticamente e deve ter seguramente mais de 1000 partidas um contra o outro. E assim, disputamos muitos, muitos e muitos títulos. Ele é meu compadre, tal, meu amigo hoje, mas é um cara que eu tenho bastante dificuldade para enfrentar. Ele sabe tudo que eu vou, todas as ideias quase que eu botei, eu sei as dele, e ele é um cara que está numa grande fase, está numa grande fase mesmo. E é um cara que ele tem uma capacidade tremenda de mudar a dinâmica da partida muito rápido. O cálculo dele é muito bom e ele não é muito, digamos, preso a detalhes estratégicos como o Fischer como o Kleber Então, assim, eu acho muito perigoso jogar contra ele. E a gente tinha acabado de se enfrentar no Marrecas na semana passada, que eu tinha ganhado o título. Se der, depois eu vou mostrar essas partidas. E a gente fez uma partida muito dura e muito boa, assim, tecnicamente, que acabou empatado. Então, tinha todo esse histórico, né? Só que o Adriano perdeu a primeira rodada pro Paulo, se eu não me engano. Não, acho que para Manu, e eu tinha ganho, né? Então, moralmente eu cheguei um pouquinho melhor para esse jogo, né? Diferente do Marrecas que a gente chegou para disputar o título. Então, assim, eu sabia que talvez ele fosse arriscar um pouco mais e eu tinha que ter muito cuidado nesse jogo. Então, joguei aqui ele jogou cavalo F3, eu joguei D5. Ele jogou G3, Bispo G2. Essa variante aqui, acho que a gente, por incrível que pareça, não tem muitas partidas, não. Não é normal a gente começar dessa forma. O Adriano ou vem com umas ideias de inglês aí, ou já joga um D4. Teve alguns momentos aí, lá atrás, que ele até jogava E4, mas já faz algum tempo que contra mim ele prefere jogar dessa forma. E daí eu joguei cavalo F6, aqui tem muitas formas de jogar, tá? Acho que a principal é com E5, só que assim, E5 leva para uma Índia de dama de cor opostas, né? Índia de rei, perdão, de cor opostas. E sinceramente não era o que eu queria, sabe? Ir pro arriscar tudo e tal. Ele ia jogar, ia ter um bom ataque aí na ala do rei, né? Como normalmente tem. Então, assim,
preferia jogar uma coisa mais tranquila, um cavalo F6, e ele mandou já o D4. Eu até estava achando que ele ia jogar com calma, D3, para depois um C4, um E4 e tal, mas ele já veio, ou até fazer o duplo fianqueto, mas ele já veio com pedrada. E aqui, assim, na internet, 90% das vezes eu tomo, e contra cavalo eu jogo E5. Indo para uma Granfield, de couro postas também. Só que aqui eu preferi ser mais cauteloso. Joguei o E6, mas ele mandou C4 aqui na lata. Então, assim, o Adriano não queria paz e amor, né? Ele não queria jogar para empatar, até porque ele perdeu o título do Marrecas no critério, então ele deve ter ficado mordido, né? E tenho certeza que ele queria ganhar esse jogo, era importante para ele se recuperar no torneio e tudo mais, até porque estava de brancas. E assim, aqui eu tenho que tomar uma decisão já não tão fácil. Normalmente, assim, lances como o bispo E7, nesse tipo de posição para rocar, é ok, tá? Se ele toma, você perde um tempo, mas é ok. Mas assim, como eu vi que ele tava botando a faca nos dentes e tal, eu falei, ah, então quer saber, eu vou comprar um pouco a briga, não dá da gente fugir sempre, né? Quando o teu adversário quer brigar e tal, você evita a briga até certo ponto, mas chega uma hora que você vem para cima mesmo, então tomei, e a ameaça agora é tomar o próximo peão, o segundo peão no próximo lance. E se ele tomar assim, eu vou tomar a dama e bispo toma e eu tô super bem aqui. Então já imaginava que ele ia jogar dama 4 é um lance excelente. Evita que o cavalo tome, ameaça o peão, aparentemente vai recuperar material. E aqui, assim, as respostas mais habituais provavelmente são bispo D7 aqui, permitindo que ele tome, depois você tem que tomar uma decisão, talvez peão por peão. É, dama 5 atacando a dama já é uma boa resposta também. Normalmente o branco não troca e joga a dama por C4. E ou o cavalo D5, assim, é um lance que eu até cheguei a cogitar bastante para quando tomar, tirar o cavalo, mas eu também não queria daí deixar a ala do rei totalmente frágil, para não levar, às vezes, para não perder o controle da partida, tá? Então, levando tudo isso em consideração, eu joguei um lance que eu nunca tinha jogado dessa posição, que é dama B6. E dama B6 parece um lance bem interessante, porque ataca B2, ataca o centro e ameaça trocar as damas também. Então, assim, eu acho que é um lance bem razoável, não é o primeiro do computador, mas na prática não é fácil para o preto responder. Aqui, para vocês terem uma ideia, a melhor resposta era cavalo A3, que é um lance que o Adriano vai jogar no futuro nessa partida, mas é difícil de acertar exatamente a ordem. Ele jogou dama por peão, que é um lance extremamente lógico. E aqui eu tinha a possibilidade de tomar o peão, jogar com o peão a mais mesmo, mas sinceramente eu fiquei um pouquinho com medo aqui, dessas linhas muito abertas e tal. E eu achei que com torre aqui ele já ia recuperar fácil. Eu sinceramente não vi que o E5 aqui ia chegar bem e o cavalo G5 dele não ia ser contra-jogo suficiente porque tinha cavalo D8. Eu não vi cavalo D8, sinceramente. Se aqui eu tivesse enxergado já que contra E5 cavalo eu tinha cavalo D8, eu acho que eu tinha comprado essa briga, porque parece muito bom pro preto isso. Não vejo tanto como ele vai me incomodar. Talvez ele vai jogar aqui um E3, mas tá bom aqui pro preto, até porque eu posso tentar sempre trocar as damas ou ameaçar trocar as damas em algum momento. Então talvez eu tivesse comprado essa briga. Tanto que aqui o computador prefere que jogue E3 aqui, para vocês terem uma ideia, dá o peão mesmo por atividade. E assim, eu sei que não é muito do Adriano ficar dando tantos peões, às vezes que ele deu muitos peões para mim na abertura, eu sempre achei algum recurso para neutralizar e ganhar os finais, então acho que não seria muito a dele aqui ficar dando tantos peões. Acho que ele ia se preocupar um pouco quando eu tomasse. Bom, mas como eu não vi o cavalo D8, eu preferi jogar uma linha, na minha visão, mais calma, que era a dama B5, que
Se trocar as damas, eu achava que eu estava bem aqui. E na verdade não é bem assim. Ele troca as damas e aqui já é uma decisão difícil, porque se toma de peão, você basicamente tem um peão a menos, porque esses dois seguram esses três, e ele tem um peão a mais aqui central. E o jogo dele é fácil também, as peças dele soltam fácil. Talvez esse cavalo aqui vai ter um pouquinho de dificuldade porque não vem aqui, vai ter que ir lá. E eu podia talvez mandar um A5, A5 A4 rápido para tentar compensar de alguma forma, mas não é tão fácil, porque o peão de B você não consegue jogar por causa dessa cravada, então tem que perder tempo. E quanto tem o par de bispos aqui, sempre tem esses lances chatos, então assim, dito tudo isso, eu preferi tomar de cavalo e evitar bastante dor de cabeça. E aqui eu estava esperando o cavalo C3, mas o Adriano veio com uma ideia muito legal. A cavalo A3 é a principal ideia do computador. E é um lance que traz problemas e principalmente ele quer jogar esse agora para atacar o cavalo. Já controlou a casa e vai dar esses pulos aqui também que são perigosíssimos, né? Então, e também tem a possibilidade do cavalo vir para C4, então um lance bem interessante. Aqui eu gastei muito tempo mesmo. Nossa, acho que eu gastei uns 5 minutos aqui. E olha que a partida é de 10 com 5 segundos de incremento. Eu pensei em jogar cavalo, pensei em jogar esse cavalo, pensei em jogar bispo D6, pensei em jogar bispo D7. Eu custei uma série de coisas aqui, até tomar, eu cheguei a custar e tal, para depois tirar o cavalo aqui e atacar o dele. Só que assim, tinha muitas linhas que furavam tecnicamente contra esse. Então, você tinha que estar de olho nesse, tinha que estar de olho nesse, tinha que estar de olho nesse, tinha que estar de olho nesse aqui, esse aqui era um lance chato. Por exemplo, o bispo aqui, cavalo aqui já atacando o bispo e controlando e controlando o C6, sabe? Então, bom, no fim das contas eu joguei bispo E7, é um dos principais da posição. O computador gostava do cavalo D5, então se eu tivesse jogado não era um erro. Mas não é um lance fácil de fazer, tá? Só para vocês saberem, o problema do cavalo D5 é que pode estar vindo um lance como esse. Não estava vindo agora, mas pode vir. Então, por exemplo, contra esse cavalo aqui, pode ser que ele mande o E4 direto, né? Contra esse ainda não dá do E4 direto porque o cavalo está segurando, mas ele está soltando aqui, jogando E4, então assim, não é tão fácil de jogar, né? O computador gosta, mas o Bispo E7 também ele dá com a mesma avaliação, é um lance mais fácil de jogar. Prepara o rock, tá organizadinho e tudo. Ele jogou o bispo, atacou o cavalo, e o cavalo está defendido ainda pelo peão. Assim, aqui eu me arrependo um pouquinho, porque eu acho que eu podia mandar já o cavalo E5, que é o lance que eu vou fazer depois, mas ganhando um tempo. O problema só de toda essa linha é que depois que toma cavalo aqui, eu vou ter muito problema com o cavalo C7 e tal. Ainda tem o rock que me salva, mas é uma posição meio chata aqui, os dois cavalos vindo para frente. Então, eu preferi rocar, mas não foi uma das melhores decisões minha, não, porque já no próximo lance ele já joga a torre, já bate no peão. E aqui, assim, eu tenho que jogar C por D se eu não quero perder o peão, mas eu trago o cavalo dele, ele vai ter muita atividade e tal. Ou então não sei. Fora isso, trazer o cavalo e sofrer o risco de algum momento ter o E4. Assim, não tá fácil, não tá muito simples, não. Cavalo C3 perdi o peão, cavalo C6 perdi o peão, porque ele está atacando com duas. Então acabei jogando cavalo F4 na esperança que ele ia jogar bispo por, peão por. E, e aqui eu não estava tanto com medo, mas ó, o computador dá com primeira linha jogar bispo por e peão por. Ele jogou um outro lance que eu não esperava, que foi o peão por peão. Esse peão por peão eu nem estava cogitando direito, porque eu achava que o bispo para ele era muito importante aqui. E aqui é difícil jogar, tá?
O computador dá como primeiro lance cavalo D5. Eu acho difícil de fazer esse lance. Eu tomei e depois de cavalo tomar, eu joguei torre D8. Aqui foram os melhores. Bate no cavalo. Ele podia jogar em B3, mas ele preferiu F3. E aqui eu joguei torre B8. A ideia do torre B8 é defender o peão para poder tirar o bispo. Porque se eu tiro o bispo direto, eu levo um cavalo E5 batendo no bispo e batendo no peão, né? Então joguei torre B8. E aqui ele me surpreendeu completamente. Eu não esperava cavalo B5, achava que ia ser uma perca de tempo. Mas ele veio com essa linha, eu joguei a 6. O computador gosta do que ele está fazendo aqui, acho que o branco está bem. Inclusive o computador aqui mandaria cavalo D6 na lata aqui. Difícil, né? Difícil fazer esse lance. Mas basicamente é porque se eu tomar de torre, ele tem um torre D1 aqui ameaçando mate. E esse bicho está difícil de desenvolver, sabe? Então, o tema todo da partida está aí. E isso eu acho que furou para o Adriano, que ele podia aproveitar essa coluna melhor. Então ele jogou o cavalo lá, e depois de bispo F6, eu ataco o cavalo. E ele preferiu jogar 3 aqui. E aqui, sinceramente, eu achava que eu tinha igualado aqui. Eu achava até que eu estava começando a querer ficar melhor. Eu pensei, eu tomo, e depois que ele toma, a torre toma, e se peão toma, torre toma, tá tudo bem. Só que aqui ele tinha um lance, cara, que ele não achou, nem eu não vi na partida, mas que é um lance brutal aqui, que é o E3. E assim, parece que E3 não tem nada demais, porque eu vou jogar por baixo aqui, se ele toma, eu tomo o peão. Só que depois desse, ele tem torre D1. E esse torre D1 é brutal, porque eu não posso tirar a torre que eu tô levando mate. E se eu tomar a torre dele, ele toma, e aqui eu tô perdidaço, ele tá ameaçando mate. E só para vocês terem uma ideia, por exemplo, contra torre, torre, tentar salvar o cavalo, ele joga esse e tá ameaçando mate igual. E vai ficar com esse peão passado aqui, vai jogar um B4. Aqui eu tô totalmente morto praticamente nessa posição, tá bem difícil. Ainda que ele não achou, nossa, graças a Deus, porque aqui realmente eu fiquei perto de perder. Acho que se ele joga assim e joga o E3, eu meio que sou forçado a jogar um torre D8 e o melhor que eu vou conseguir é jogar esse tipo de posição. Assim, ainda teria esperanças, mas é um jogo difícil depois de torre D1 e tal. Pra vocês terem uma ideia aqui, o melhor lance é rei F8 para trazer o rei E7. Não sei se eu ia achar e tentar segurar assim, mas o peão a menos e aqui eu estava bem apertado no tempo também. Então, a sorte que o Adriano não achou. E o Adriano jogou um lance aqui que quase ele perdeu a partida. Faltou pouquinho para ele não perder a partida. Ele jogou o A por B4, que é um lance arriscadíssimo, porque leva bispo por peão e ataca as duas torres. É claro, ele não viu, senão ele não teria jogado. E aqui ele tem um recurso para salvar, incrivelmente, né? Que hora que eu joguei bispo por peão, eu falei, ele perdeu, né? Daí ele joga a torre aqui, né? Agora ele achou o torre D1. E é óbvio que eu não posso tomar a torre que eu levo mate. E se eu tomar essa torre, a outra torre vem para o centro e ameaça mate igual. Então, aqui eu tirei o bispo, ele tirou a torre, eu tirei o bispo. E aqui ele fez outro lance que não foi bom, que foi o torre C2, que ele é ruim por vários motivos. Primeiro porque dá o peão e segundo porque deixa as torres para levar um ataque de bispo aqui no futuro, né? Então, aqui eu ganhei o peão de volta e nessa hora eu tenho certeza que eu estou melhor. Porque além de eu estar com o peão a mais, tô com o peão passado, tô com um par de bispos e a posição dele tá difícil aqui para defender. Só que eu tô com pouquíssimo tempo aqui, eu devo ter o quê? Uns 20 segundos nessa partida, ele deve ter uns 3 minutos. Então, que eu sofri no tempo. Ele jogou o cavalo atacando o bispo, eu dei o duplo e torre por, torre por. E aqui ele tem que defender a última fila, senão ele vai ter problemas. E depois de torre cheque, torre toma, bispo toma. Cara, aqui ele tinha que jogar cavalo D3, era praticamente o único para ele, para atacar o bispo e segurar o peão. Em vez disso, ele tomou.
E aqui eu tenho um lance que eu ganho. E assim, durante a partida eu vi o lance, eu vi que provavelmente eu tava ganho, só que eu tô com a seta para cair aqui. Eu tenho segundos para jogar. Claro, todo lance ganhava 5 segundos de incremento. Então, só que eu não consegui calcular tudo e eu preferi ir para a variante segura. Mas eu sentindo na hora do jogo que se eu jogo bispo por peão eu devo ganhar isso aqui, porque eu tomo o peão dele, defendo o meu peão tá para passar. Só que o problema é que ele vai avançar esse, o peão dele tá perto de coroar. Então, assim, não deu para eu calcular tudo que ia acontecer depois. Mas basicamente é o seguinte: depois se bispo D6, o cavalo tá atacado, ele não tem esse. Não tem esse aqui e tal. O cavalo praticamente não tem nem casa aqui, esse cavalo. Então ele é forçado meio que jogar um cavalo D7 aqui, o F4, e aqui depois de A5 o, o preto vai ganhar. O preto vai conseguir segurar tudo, vir com o rei, tem um peão a mais, uma hora vai cair esse peão, vou tomar o cavalo, o peão toma, o rei vem aqui, eu faço bispo por peão e é bispo de mesma cor. Tenho muita chance de ganhar esse final, muita chance mesmo. Tipo assim, seria um milagre ele defender isso se eu acho esses lances, mas em vez disso, com pouquíssimo tempo, eu preferi ir para a linha segura, tomei o peão dele, ele toma o meu e aqui a gente acordou empate depois de um ou dois lances. É muito difícil, né? Aqui é quase impossível alguém ganhar. O preto está um pouquinho melhor que o par de bispos, mas os peões estão simétricos e tal, é bem fácil de segurar, então acabou sendo, no fim das contas, um empate meio justo, sabe? Porque eu fui apertado, ele não achou o lance, e depois eu tive a chance, mas já com pouquíssimo tempo, então acho que foi um empate justo, assim como foi no Marrecas, e aí a gente tinha um e-mail, e eu peguei o Paulo Prata, né, que é o grande favorito, e é o grande calo do sapato de todo mundo de Beltrão, Paulo numa excelente fase aí, ganhando de todo mundo, e eu já tinha perdido, nossa, acho que o ano passado eu fui surrado, assim, eu ganhei uma e perdi umas seis para ele, assim, empatamos talvez uma ou duas. Foi um ano bem difícil para mim. Em 2023 eu tinha tido até um ano positivo contra ele, mas 2024 ele me massacrou. Então a gente estava. Agora, acho que era a segunda vez até que a gente está se enfrentando em 2025, se não me engano ele ganhou a primeira. Mas assim, eu estava bem confiante, tá? Apesar de eu estar de pretas, eu dobrei pretas, e eu sabia que eu tinha que ganhar, mas eu estava bem animado para jogar e bem animado para jogar bem. E a partida encaixou bem essa partida contra ele. Ele jogou um C4, que aqui ele não costuma jogar, ele sempre joga essa variante. E a gente vem para a variante da cravada e ele joga com bispo D3 aqui. Basicamente, quase todas as partidas que a gente tem ele de brancos e de pretos é nessa linha. Aqui ele preferiu modificar e acabou não sendo um bom negócio para ele. Eu jogo o cavalo C6, ele joga o cavalo C3, e aqui eu tenho que fazer um lance de espera, porque se eu jogar cavalo ele vai avançar, e se eu tirar o cavalo para outro lugar eu vou dar essa casa aqui, que ele pode aproveitar. E se eu jogar G6, ele pode ir para uma linha que seja bom, o meu bispo está para cá, e acaba que eu comprometi desnecessariamente. Por isso que aqui eu jogo o A6, que já é um lance que evita o cavalo, e é um lance bem útil, quase todas as aberturas. Então, é bem tranquilo jogar esse. Ele jogou o D4, eu tomei, tomou, e aqui eu joguei o bispo. Aqui eu titubeei um pouquinho, porque eu gosto muito das linhas com bispo B4. Mas assim, eu sei que bispo C5 aqui é melhor. Eu até tenho muitas partidas na internet nessa posição, sem o A6, na verdade, o C4. É a mesma posição sem A6 e C4, com o peão em C2 e com o peão em A7. E aqui ele tomou e daí eu fiz o golpe que eu sempre faço na internet e às vezes ele é muito eficaz, tá? Alguém de muito cara de 2.300 ou mais jogando esse, e os caras no pré-move jogam o bispo e leva mate, né? Então, porque acha que o preto vai retomar o cavalo, né? Então, por que, que o cara faz um pré-move de bispo? Porque ele tá achando que o cavalo vai ser tomado. E contra qualquer uma das tomas ele quer jogar bispo D3. Aqui
O Paulo não nem pensou em fazer pré-move, né? Claro, porque é presencial e tudo mais, mas é porque aqui eu tenho certeza que se eu tomo de cavalo, de peão, ele vai tomar de dama, né? Então ele estava já de olho que eu pudesse tomar com o peão de D e trocar as damas. E depois desse lance, obviamente ele não tomou, né? Ele se tirar o cavalo para qualquer casa eu capturo e não é muito bom. Aqui o computador acha a dama E2 um pouquinho melhor, mas não é fácil jogar esse lance, tá? E atrapalhar o bispo. Acho que o lance que ele jogou é muito mais fácil de fazer. Dama C2, assim, é um lance muito mais lógico do ponto de vista humano, né? Eu recapturei. Agora ele jogou bispo D3, já preparando um ataque aqui na ala do rei. Aparentemente está muito bom o que ele está fazendo. Achei o lance da máquina, que era o E5 aqui, que é o lance que liberta o meu bispo e me dá atividade. Daí ele fez o roque, joguei cavalo. A ideia é cavalo e cavalo, ou H4. E ele tirou o rei. E a hora que ele tira o rei, para mim está muito claro qual que é o próximo lance dele. Vai ser F4 aqui. E F4 é um lance que eu vou ter que tomar muito cuidado, porque eu vou sofrer se vier esse F4 fácil. E assim, eu tinha cavalo G6, que acho que é o lance mais fácil para fazer, para evitar o F4, que no mínimo vai obrigar ele a dar o bispo pelo cavalo, que para mim tá bom. Eu ter o par de bispos aí, acho que ajuda a segurar a posição. Só que aqui eu tentei ser um pouquinho mais criativo e joguei o lance G5. Não é o primeiro lance da máquina, mas é um lance que na prática dá muita dificuldade, porque se o cara não tem esse lance para fazer e depois eu vou jogar cavalo e cavalo, tá começando a querer que ele fique pior. Se ele não achar um lance bom, ele tá começando a querer ficar pior aqui. Então, aqui o Paulo foi muito criativo, ele gastou um bom tempo e achou uma sequência muito legal, que foi cavalo A4, que na hora eu torci um pouco o nariz, falei, pô, o que, que ele tá vindo com o cavalo aqui no canto? Né, já dizia o poeta que cavalo no canto só traz desencanto, e eu achei que meu bispo melhorou aqui, né? Domina o cavalo de todas as formas e o bispo está bem no centro. Mas a ideia dele é Bispo E3 aqui. Aqui, cara, a hora que veio esse lance aqui foi uma bomba, porque eu falei, caraca, bicho, acho que eu tô pior. Porque assim, se eu tomo, ele toma e abre a coluna para a torre. E depois que ele toma, ele começa a ter ideias de cavalo aqui, cavalo aqui. Difícil, hein? Difícil. E aqui, sinceramente, eu fiquei com muita dúvida do que jogar. Cheguei até a cogitar voltar o bispo para 7 ou mas no fim das contas, ou até jogar bispo E6 aqui, chegou foi um lance que eu cogitei, mas no fim das contas joguei o lance que eu achei que ia dar mais problema para ele, que era trazer o cavalo para. Bom, tudo bem, se você quer tomar meu bispo, agora você já não tem como tirar o meu cavalo daqui. Esse era o meu ponto. E o meu ponto é que um lance como esse podia levar um cavalo por bispo no futuro, dama cheque, e bispo aqui, ele podia levar mate num tipo de posição assim. Então, acabou que ele tomou, tomei, e ele me surpreendeu completamente jogando E5. Esse lance eu não esperava, eu achei que o E5 estava suficientemente protegido, mas claro, faz todo sentido do mundo essa entrega dele, tá? Ele abre para o bispo e para a dama em cima do cavalo, em cima do peão, e aproveita o rei no centro, tá? Então, logicamente, se eu tomar de dama, eu perco a dama. Aqui eu sou praticamente forçado a fazer cavalo por peão. Tirar a dama não parece ser o lance aqui. E depois de torre, eu tenho um lance salvador que é bispo E6. Esse bispo E6 é muito bom, porque prepara o roque grande, cobre e. E agora até estou fazendo cavalo por bispo. Então, acho que esse lance que ele furou, ele não viu o bispo E6 aqui. E é o lance que meio que me salva e me permite estar numa boa posição. Acho que aqui as pretas estão bem ok. Esse peão a mais é um peão que eu vou conseguir talvez defender no futuro. Só que é claro que eu tenho que aguentar as bordoadas, porque o homem não deu peão de graça, tá vindo aqui com tudo. Jogou o cavalo, ataca o bispo, ataca o peão. E então, assim, não é fácil jogar, tá? É uma partida que você tem que estar toda hora calculando, e como é um rápido, uma hora o tempo acaba se você querer calcular demais.
Cheguei a cogitar roque grande, mas dama aqui me incomoda muito. Então eu percebi que eu posso tomar o bispo, porque ele não tem contra-ataques, já que cavalo ataca a torre e toca na dama. Então ele meio que foi forçado a tomar. Podia tomar de cavalo também, mas ele preferiu de dama para manter a pressão. Lance super lógico. E aqui eu tenho os dois rocks possíveis para fazer, o rock grande e o rock pequeno. O computador prefere rock grande, mas eu vou ser bem sincero, eu fiquei com um medaço de jogar rock grande, levar a dama lá e não conseguir defender apropriadamente a posição, já que não dá de avançar peão porque está caindo e... Mas acho que até dava, né, no fim das contas, de esse aqui não dá porque cavalo por A3 realmente ganha, né? Como é que era? O que ganhava? Ah, peão. Dama 3. Dama 3 ganha, né? Dama 3 ganha. Tá ameaçando tomar de dama aqui entrar. Mas o. Mas se ele joga esse, eu tinha dama E7 aqui. Que na hora eu não cheguei a cogitar. Dama E7 é muito bom. Ataca o cavalo, esse peão tá tocado e contra cavalo por bispo, o peão toma e eu tenho um peão a mais. Passado, uma posição bem tranquila, eliminei o cavalo que quem mais incomodava. Então, assim, dava de ter rocado grande. Acabei rocando pequeno, um pouco mais na segurança. E aqui, estava esperando que ele jogasse cavalo E4, que eu acho que era o lance que depois ele vai jogar essa posição. Só que ele arriscou muito aqui, ele tomou cavalo por peão. Esse realmente foi um lance difícil de entender o Paulo fazendo, sabe? Porque ele não é muito de permitir contra-jogo para o adversário e esse lance aqui deixa o preto com uma situação muito confortável. Porque eu jogo torre B, ataco o cavalo e quando o cavalo sai eu tomo o peão. Então agora a torre que não estava jogando está jogando muito e ele volta. Agora sim, ele jogou o cavalo em E4, deu uma volta. Então olha só, a gente está nessa posição, olha a torre, o absurdo que joga. E a gente podia estar na mesma posição com a torre aqui, ó. Então assim, ele trocou esse peão por esse, mas principalmente ele trocou a minha torre, que não joga pela torre e está jogando muito. Então aqui acho que assim, uma das poucas vezes que eu vi o Paulo fazer um erro que parece ser um erro técnico. Que normalmente o Paulo troca uma coisa pela outra. Aqui foi assim, um momento raríssimo mesmo de acontecer. Na minha opinião, ele é o jogador de Beltrão assim que, além de ser o jogador mais forte, eu acho que ele está muito próximo de ser MI até, não é nem MF. A capacidade técnica dele já passou em muito de mestre nacional, então, ou mestre FIDE ou mestre nacional, e ele é um cara de outro nível até. Então, surpreende quando ele faz um tipo de jogada que um capivara como eu consegue olhar e falar, cara, que ele vai ficar pior. E depois de dama G7, eu defendo esse peão, defendo o outro, preparo bispo aqui, é um lance que eu quero jogar muito. E aqui ele fez outro lance que eu não gostei tanto, eu estava achando que ele ia jogar dama 3, daí torre B8 e o branco tá bem. Ele jogou a 4 aqui, que eu acho que não ajuda tanto ele, mais ajuda eu do que ele, então joguei o bispo cravando, dama 3 mesmo, torre B8. Só que agora o cavalo está com um pouco de problema aqui para jogar. Pra você ter uma ideia, o computador gosta de um lance como dama D6 e deixar tomar o cavalo. Ele preferiu tirar o cavalo e agora o bispo meio que dominou o cavalo. Todas as casas aqui estão controladas e o peão está passado e aqui ele já está mal na posição. Aqui o preto já está muito bem. A partir desse momento, assim, por exemplo, eu já não aceito empate nessa partida porque mesmo o Paulo sendo teoricamente mais forte, porque aqui eu já sei que eu estou jogando para ganhar. Daí ele jogou dama E7. Achei um lance bem malandro aí, ameaçando tomar o peão contra o avanço. Mas assim, só pra vocês terem uma ideia, o computador não se intimida, tá? O computador joga D3, deixa tomar e joga D2 e diz que tá ganho aqui, né?
Eu não me convenci na hora, porque o lance que eu queria jogar falha para torre por peão. Mas ele joga bispo D3 aqui e ganha essa torre, né? Então, contra esse dama por, né? Então tem que trocar. E contra rei G7 acabou, né? Então, aqui meio que tem que tirar dama F4 único e bispo por F1 e tá perdido. Mas eu joguei o H6, não calculei tudo isso, achei mais seguro, achei que eu ia jogar o D3 de qualquer forma. Ele jogou dama, eu joguei D3 e depois de torre, dama C3, ataca o peão e ameaça de alguma forma dama C2 para torre B1. E aqui ele fez outro lance, mostrou que ele não estava num dia bom, sabe? É um outro lance muito arriscado que deu errado, que foi o F4. E é claro, ele está tentando contra-jogo, né? Ele está tentando achar um jeito de causar problema. Só que aqui a posição, o preto causa os problemas antes, né? E eu achei muito bem o lance. Assim, modéstia à parte, apesar de não ter visto um ou outro lance, acho que eu joguei uma grande partida, porque não é fácil você botar problema para um cara do nível do Paulo. E não é fácil responder rápido os lances também, porque é uma partida de pouco tempo. Então, assim, se eu demoro para achar o lance, minha seta sobe e eu vou ter muita dificuldade. Mas aqui eu achei rápido o dama, que é um melhor lance. Ameaça mate. E aqui não tem resposta fácil, tá? Torre G1, G por F4, dama por F4 e torre B1. Tá bem difícil para ele já, bem difícil mesmo. E o lance que ele jogou, que foi dama por peão, acaba sendo ainda pior, porque depois de G por F4, ele não pode tomar porque está caindo a torre. Então a dama defendeu, né, e ganhou o peão, só que agora o cavalo está totalmente preso. Daí ele tentou aí num lance de esperneia que a torre atacando o dama. E aqui de novo eu fiquei bem orgulhoso, porque eu achei uma boa resposta muito rápido, que foi torre B1. Eu joguei quase ao toque, assim. E esse lance mata a partida, porque se ele toma a dama, peão toma e acabou, né? Porque eu tô ameaçando tomar e coroar ou coroar direto. O cavalo tá atacado também, não pode sair o cavalo porque leva mate, então aqui estaria completamente perdido. Ele tomou a torre, mas depois que torre toma, continua atacando o cavalo e continua atacando a torre. Então meio que sobrou para ele dama cheque, rei sai e aqui tá tudo defendido. Então mexeu o cavalo leva mate, que ele acabou meio que abandonando, né? Deixou o tempo cair, uma vitória incrível. Bom, e assim, os nossos circuitos são da seguinte forma. As primeiras partidas são super difíceis para quem está na primeira divisão, porque só joga contra caras do número um, né, como se fosse da primeira divisão também. Só que a quarta rodada, para quem está na liderança, costuma ser mais fácil, porque você normalmente vai jogar contra quem fez mais pontos na categoria 2 e 3. E foi o que aconteceu, assim, de eu pegar a Marjorie, que é uma grande jogadora, assim, uma das nossas grandes promessas, mas ela ainda é muito nova e acaba que o conhecimento teórico de abertura dela às vezes deixa a desejar e permite que às vezes um cara mais forte ganhe a partida mais rápido, né? Mas assim, então vocês vão ver que destoou um pouco em relação às três primeiras, mas ela fez um excelente torneio e, e assim, é uma das jogadoras que eu tenho mais fé de que vai talvez ser uma campeã brasileira ou campeã estadual, que realmente com 11 anos o xadrez que ela joga é bonito já de ver. Essa partida acabou que ela sofreu porque realmente pelo que eu falei, a falta de conhecimento de todas as aberturas. Aqui vocês viram que o Rodrigo tomou rapidamente, peão por peão, e não teve tanto problemas com a abertura em si, né? Mas o F6 é um lance que tem que ser evitado em quase todas as aberturas. Primeiro porque tira a casa do cavalo, abre o rei e não ajuda em nada aqui. Então, ou D6 ou peão por. E aqui já começo a ter uma vantagem, então soltei o bispo já para atacar em F7, atacar o cavalo. D6 aqui foi um lance bom, tenta liberar o bispo.
C3 já para liberar a dama e segurar o centro. E aqui não tá fácil de jogar. Teria que talvez jogar um G6 ou A6 para B5. Mas depois de bispo E7 já é bem difícil a posição. Eu joguei dama B3 e aqui ela tinha uma boa resposta contra a dama B3, que era cavalo A5. Ataca as duas, porque o lance óbvio que é bispo aqui não resolve. Porque depois que tiro o rei, eu tenho que tirar a dama. E se eu tentar continuar defendendo o bispo, eu perco a peça, porque ela joga C6, ataca a dama, defende o cavalo e o bispo está atacado. Que eu tô perdido, que eu vou perder a dama, inclusive. Então, contra rei e F8 só sobraria a dama e toma, toma e sobreviveu o preto com um par de bispos, inclusive, sem nenhum defeito na estrutura. Então aqui, se ela joga esse, tenho que jogar dama 4. E aqui, obviamente, ela não pode cavalo C6 porque leva o avanço. Mas ela tem C6 aqui, que defende o cheque e defende a dama. Só que eu tiro o bispo E2 e agora eu estou ameaçando ganhar o cavalo. Só que ela tinha uma boa resposta ainda, que era esse, dama tira e o cavalo tem casa para voltar. Só que mesmo que ela faça tudo isso, a posição branca é preferível, devido a todos os buracos e as peças pretas aí tá mal colocada, enquanto as peças brancas estão mais ou menos na casa certa. Então o branco já teria uma boa vantagem de abertura. Mas era melhor do que o que ela fez, que foi cavalo H6, que é um lance que praticamente perde imediatamente a partida. Porque depois de bispo toma, bispo cheque, e aqui o único era rei F8 e depois que tira bispo. Tá difícil jogar porque esse rei aqui leva mate e dama aqui perde dama, então só sobrava D5, mas depois de E por D5 e cavalo A5 tá bem difícil aqui porque não pode tomar, se não leva dama cheque e o cavalo tá atacado, então assim que gera uma posição muito vantajosa para o branco, mas ela acabou nem jogando o rei F8, jogou o rei aqui e infelizmente levou um mate muito rápido. Bom, na próxima rodada eu enfrentei a Manu, nossa campeã brasileira aí, uma das estrelas do xadrez. Coincidentemente a gente estava no mesmo rate, só que assim eu tinha meio ponto a mais que ela no torneio que me permitia e tinha meio ponto a mais que o Paulo. E o Adriano e o Kleber, que seriam os outros dois jogadores fortes que eu não tinha enfrentado, estavam muito atrás. Então eu sabia que se eu empatasse com ela, eu me aproximava muito do título, porque na última rodada eu pegaria um jogador teoricamente mais fraco. Então joguei meu habitual E4 aqui, ela jogou a Caro-Kann e tentei, né? Às vezes ela entra numa daquelas linhas que eu fico melhor na abertura, mas ela jogou com uma solidez inabitual, né? Porque normalmente ela vem pro fight aqui, ela joga o bispo e eu jogo dama e a gente vem para uma trocação, assim, não que necessariamente eu esteja melhor, mas é o tipo de posição que eu gosto de jogar porque a gente acaba se atacando bastante, né? Então, mas aqui ela jogou bem tranquilo, jogou dama C7, depois disso eu preferi fazer o roque e oferecer empate. E, para minha felicidade, ela aceitou, então me evitou gastar muito tempo pensando nesse jogo e eu pude me poupar para a última rodada, que seria a final. Na última rodada, na final, eu enfrento o Vinícius Fainello, que é um jogador que já me venceu, mas que eu tenho um retrospecto muito bom contra ele, mas é um jogador que já me venceu e já empatou comigo. Então assim, eu sei que eu tenho que ter cuidado e só que ele joga uma abertura que eu jogo muito, que é a Lapim de ferida. Então, eu jogo a Lapim há quase 20 anos praticamente. Agora essa abertura está na moda por causa do caos. Só que assim, tem um detalhe, o Vini sempre jogava bispo D3 aqui, que é uma ideia que eu usava lá atrás, mas que há algum tempo eu abandonei um pouco. E a ideia é bispo C2, D4 e tal. Só que aqui nessa partida o Vini trocou, jogou o peão e me assustou um pouco, assim, porque eu não tinha nada preparado contra ele nessa linha. E ele jogou basicamente os melhores aqui. Só aqui que eu acho que o C4 incomoda mais para o preto contra cavalo C6. O C4 incomoda bastante. O outro lance que incomoda mais é bispo D3 aqui
dama C2, roque, vinha atacar para cá. Ou então dama e dama, e atacar assim. Mas ele preferiu o bispo para cá também, um lance jogável. É, aqui a melhor resposta para o preto é tomar, só que assim, eu queria fugir um pouco das principais linhas, porque como era a primeira vez que ele estava jogando isso, eu não, talvez ele tivesse preparado algo específico contra mim. Então eu tentei ir jogando agora umas sidelines aí, que eu sabia que estava boa, um bispo E7, tudo, e joguei cavalo C7 aqui. E aqui ele tinha um lance para ficar melhor, que era D toma, né? E depois que peão toma, dama E2, ele está um pouquinho melhor aqui. Ou até mesmo trocar, ele está bem também, com os peões dobrados, isolados e tal. Eu acho que essa variante aqui eu ia ter muito trabalho na partida. Mas em vez disso, ele preferiu o cavalo D2. E aqui eu acho que o ouro preto já está bem. Que eu tomo e roco. E assim resolvi a maior parte dos problemas. Ele joga o cavalo, que eu estava preparado para avançando. Agora no cavalo lá eu vou fuzilar e ter o peão passado, defendido. E cavalo aqui eu jogo H6 e depois de cavalo H3 eu joguei um C5 para soltar as peças. Ele jogou um lance muito bom, que foi o cavalo aqui reorganizando para tentar fazer um ataque. Eu joguei torre B8 para dificultar um pouco na hora que ele soltasse o bispo, que esse peão está atacado, então achei que ele ia jogar um B3, mas aquele me surpreendeu. Ele veio para cima mesmo com o cavalo H5, a ideia dele agora é tirar o cavalo e tentar umas linhas de mate. Então me deu um pouco de medo. Joguei cavalo E8 na defesa. É raro fazer um lance de defesa na abertura, principalmente contra um jogador teoricamente mais fraco. Mas aqui eu preferi respeitar. O Vini foi nosso principal jogador nos Jogos da Juventude. Já me ganhou uma vez, então eu não sou de dar muita bobeira duas vezes, não. Então tomei. Aqui eu não gostei tanto do que ele fez. Eu acho que ele podia jogar ou o bispo E3 direto, ou então dar um jeito de manobrar o cavalo mesmo. Aqui acho que me ajudou um pouco. Mas assim, foi um lance inteligente. Não é um lance ruim, porque ele tira uma das peças minhas da defesa. Então, assim, até aqui fiquei até com medo que ele fosse jogar bispo H6. Bispo H6 era um lance perigoso aqui com. Eu tava com bastante medo que ele fosse jogar desse jeito aqui. Não tá tão fácil defender, tá? Só para vocês terem uma ideia, o computador joga esse aqui para tentar se defender por aqui. Aqui eu tinha que jogar RH7. Cara, não era fácil. Eu não sei se eu ia achar também. Ia ser perigoso. E o bispo escorpião era bem perigoso. Mas ele jogou cavalo. E aqui já facilitou muito a partida para mim. Eu não joguei o melhor, mas assim, eu joguei um lance que incomoda muito, que é a dama ataca aqui, aqui e aqui. Então, assim, de momento eu estou ameaçando tomar o cavalo. Se tirar o cavalo, eu estou ameaçando ganhar aqui. E dependendo do que ele jogar, tá caindo esse. Então, assim, a posição começou a ficar complicado para ele. Ele jogou o bispo E3, que é bom, larga o peão lá, mas a princípio tá tudo bem. E aqui eu joguei esse para incomodar. E assim, contra esse eu realmente estava esperando que ele jogasse cavalo F4 ou cavalo G3. E aqui ele não foi muito feliz na escolha. Fez bispo por peão e esse lance deve perder na hora, né? Porque depois de bispo D4, estou ameaçando F2, estou ameaçando o cavalo. E mesmo que ele tome a torre aqui, não tem compensação suficiente. E ele jogou G3. Eu podia jogar já bispo por peão, mas eu preferi tomar o cavalo para ver se ele tomava a torre. E foi o que ele fez, e agora sim, bispo por peão, e eu estou muito bem. Rei por F2, torre cheque, e contra a torre dama cheque, e aqui ele já está perdido materialmente, né? Na pior das hipóteses eu troco tudo, tomo aqui e eu vou ganhar isso aqui. Mas ele permitiu e eu fui para a linha do mate, né? Então, dama G4, ataca o rei a torre, rei volta, leva esse ataque aqui. Aqui eu achei que ele ia abandonar, mas ele insistiu um pouquinho mais, tacou a torre. Mas depois que a torre toma, eu tenho uma peça inteira a mais, está caindo o bispo, uma segunda peça, tem peões a mais também e está levando mate, né? Ele preferiu tirar o bispo e levou esse mate.
e assim a gente venceu a partida e venceu o torneio. Eu vou mostrar para vocês aí a classificação final. Então, deixa eu só destravar minha câmera aqui. Então, assim, que tá um. Deixa eu ver se eu abro aqui. Eu vou ter que trocar aqui para vocês poderem ver. Deixa eu só ver se eu consigo mostrar. Não estou conseguindo mostrar. Deixa eu tentar de outra forma. Só para fechar com chave de ouro. Eu queria mostrar aqui a classificação final, mas esse app aqui não permite. Eu vou tentar outro. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou fazer. Eu vou mostrar a tela inteira. Daí eu consigo mostrar a classificação final e a foto. Deixa eu só ver aqui mais. Captura de tela. E... Peraí. Tá. Então vamos botar a foto aqui. Acho que agora vocês conseguem ver a foto. Essa aqui é a foto da premiação final. E essa aqui é a foto da classificação final. Com eu em primeiro, Paulo em segundo, Manu, David. O David, grande torneio do David, né? Excelente posição. Ceresoli, Fainello e Adriano e tal. Então o Nathan não apareceu para jogar. Então assim, tivemos 22 jogadores efetivamente jogando, um excelente torneio. Valeu para todo mundo que jogou. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Sei que foi muita coisa aí que eu mostrei. Obrigado aí para quem chegou até o final. Se gostar aí, deixa um like, vou tentar fazer mais vídeos assim, mostrando os torneios e mostrando o que eu pensei e como foram meus jogos. Obrigado aí, até a próxima, gente.